Muito bem. Então eu tô aqui. Boa noite. Eu tô aqui no Instagram da Escola da Aura, fazendo uma live, né, com esse tema. A gente tem feito sempre, né? Obrigada quem sempre vem nas lives de Lua Nova. E também tem a minha roda. Aí quem tá aqui no Instagram que sentir vontade de estar dentro da roda de estudos de astrologia, é uma roda gratuita. E eu faço assim às vezes de 15 em 15 dias, às vezes com mais frequência, né, gente? Então eu tô aqui com o computador também, com o pessoal que tá aqui no Zoom, né? Então eu tô com Instagram e com Zoom, por isso que eu de vez em quando vou olhar para uma câmera, de vez em quando vou olhar para outra. Olha que chique! Tão chique, né? Ai, gente, eu tô aqui com Adalto, Nicole, Júlia, Sarasvati, Clares, iPhone, eu não sei quem é. E tô aqui desse lado com a Stephanie, com a Tiana. Muito legal. Muita gente aqui junto. E com certeza essa live vai ficar gravada e a gente vai ainda, né, poder acessar e muitas pessoas vão poder ver. Gente, a Fernanda Catarina, que tá lá de Portugal, lá em Portugal são meia-noite. Ela tá entrando. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada pela preferência, né, na sua noite de sono. Que bom ter você aqui, minha querida. Vamos falar dessa lua nova? Então, essa lua nova em Virgem, o Sol entrou em Virgem hoje, durante o dia. Oi, Sarasvati. O Sol entrou em Virgem durante o dia, e agora à noite a gente vai ter a lua nova, que vai acontecer no grau zero de Virgem. Muito forte, né? Uma lua nova no grau zero. Isso é raro, não é toda hora que acontece, né? Porque a lua nova ela é exato quando a lua está no grau exato, fazendo esse encontro com o Sol. E não é sempre que a gente tem isso no grau zero. Então, quer dizer, eles estão inaugurando mesmo a alunação, inaugurando esse momento dessa conjunção. E a gente pode receber essa energia virginiana com toda a sua potência. Só para vocês entenderem, né? Assim, tem gente que está aqui me acompanhando há mais tempo, então já sabe como é que funciona, né? A lua nova, ela é uma conjunção de Sol e Lua, ou seja, é isso que eu estava falando, né? Quando a Lua ela crava ali no grau certinho do Sol, a gente tem uma lua nova. Na prática, o que que significa? Aquele momento que não tem Lua, que não aparece nada, 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 nada. A partir de amanhã, a gente já vai começar a ver aquele fiapinho, né? Aquele fiapinho de lua na madrugada. Não, no entardecer, no pôr do sol, né? Mas nesse momento é aquele momento que não tem lua nenhuma no céu. É a conjunção exata, então quer dizer, tá totalmente oculta, né? A lua negra, a lua nova. E a lua nova, ela é uma lua muito potente porque ela é uma lua de inícios, como o próprio nome diz, lua nova. Então eu vou começar um ciclo novo. As lunações, elas são marcadas no momento da lua nova. Por mais que um sol entre num signo, às vezes ele entra antes num signo, e aí ele já começa a mexer, a atuar, fazer, né, mudar a vibração, né, naquele signo. A lua, o momento da lua nova é que marca aquele momento da lunação. Então a gente está inaugurando a lunação virginiana nessa madrugada, às 3 horas da manhã e 6 minutos. Tá? Eu vou abrir aqui um mapa. Eu acho que eu nem vou compartilhar com vocês, mas só vou deixar ele aberto aqui para eu poder olhar, né, como é que ele tá. Essa lua nova, ela tem características muito peculiares e especiais. Bom, só o fato de ser no grau zero já é muito interessante, né? Porque é muito com cara de portal mesmo. Toda lua nova é um portal, toda lua nova é um portal de começo. Mas no grau zero, ela tá ali iniciando de verdade aquele ciclo, aquele novo período. Com as energias virginianas, né, Isabela? Isabela virginianíssima. Como é que são essas energias virginianas? Uma energia super relacionada com a natureza, super potente. Deixa eu abrir aqui essa sala, porque aí eu posso parar
de ficar dando ok para todo mundo que quer entrar. Tô feliz que a gente tá ficando com uma sala cheia. Então, se eu tô falando que a lua nova é sempre um início de um ciclo, né? O fato de acontecer no grau zero é a semente da semente. Então, quer dizer, ela tem mais potência ainda. Então, o que que a gente deseja nascer? O que que a gente deseja florescer, nascer, germinar? Que sementes que a gente quer plantar? O que que vai nascer de mim com frescor, integridade, né? Então, Virgem é um signo de terra. Eu estava começando a falar dos valores virginianos, vou falar deles. É, é um signo que fala de matéria. É a terra mutável, porque todos os elementos, eles vão ter sempre um, que é o cardinal ou cardial, que é o que dá início para as coisas. É sempre no começo de uma estação, pensa, né? Então, no início de uma estação, eu tenho um signo que é cardinal. Aí depois eu tenho um signo que mantém as coisas como estão, que é o signo fixo. E eu tenho um signo mutável. Então, a gente está no último mês do inverno, a gente já está começando a transitar para a próxima estação, a gente já está começando a mudar coisas. E Virgem é o signo de terra mutável. Então, ela é uma terra que se molda. Ela é uma terra que oferece para a gente a possibilidade, a oportunidade de que a gente possa moldar como uma argila. Ela é terra, ela é concreta, ela é palpável, mas ela é moldável, ela é plástica, ela é elástica, ela tem flexibilidade, né? Apesar de ser terra. A gente está falando de matéria, né? Mas a gente vai conseguir mover, mexer nessa terra. Isso é muito interessante. Isso é uma característica muito peculiar do signo de Virgem. Vocês percebem? Quem, bom, Isabela que é virginiana, mas quem também conhece virginianos por aí, percebem uma tendência do virginiano e uma qualidade, eu considero uma super qualidade, de estar sempre desejando, tentando, querendo, se esforçando para melhorar? O virginiano tá virgem, o signo de virgem, ele tá sempre numa busca por se auto-aprimorar, por se auto-melhorar. Às vezes, parte das críticas que virgem recebe é um pouco por aí, porque virgem é extremamente crítico, né? Mas é crítico consigo mesmo, né, Isabela? Os virginianos normalmente têm uma autocrítica gigante. Se cobram, se questionam muito e cobram os outros na mesma medida que cobram a si mesmos. Então, por isso que eles têm essa coisa, meio que às vezes falam, né? Ai, lá vem virginiano, cri-cri, que tá lá apontando, criticando. A Nicole tá falando aqui que a Vênus é em Virgem, é muito sistemática com isso. Pois é, onde você tem Virgem no mapa, os planetas que tem Virgem no seu mapa natal, quem tem um mapa natal aí, pode dar uma olhada no que tem, vai encontrar isso. Virgem tem essa qualidade e essa peculiaridade de estar sempre buscando o aprimoramento, a melhora, o estudo. Virgem se foca muito em melhorar processos. Por exemplo, faz uma coisa. Como é que eu posso fazer isso ficar melhor da próxima vez que eu fizer? Então vai mexendo, vai ajeitando, porque é uma busca mesmo de eficiência, sabe? Se uma coisa eu posso gastar menos esforço e ficar melhor, por que que eu não vou fazer assim? Então tem essa tendência aí. Olha, a Isabela tá falando que o que salva o ascendente em peixes, e aí você complementa, né, Isabela? Porque peixes é o signo oposto de Virgem. Então, realmente, você encontra um signo complementar e aí traz toda aquela fluidez pisciana, aquela coisa que dissolve, o abstrato, o etéreo, né? Que é o complementar à Virgem, né? Tem outras coisas, outras características importantes de Virgem, né? Além dessa autoexigência e dessa tendência a querer estar sempre se aprimorando. Tem uma habilidade, uma questão de estar sempre a serviço. Virgem é um signo que busca estar sempre a serviço. Aliás, trabalhar é necessário para Virgem.
um virginiano que não trabalha ou que está por algum motivo, né? Tá fora do mercado de trabalho, tá sem emprego, fica alguém que pode até ser dado a se sentir deprimido, a se sentir chateado, a não sentir, né? Sentir falta de alguma coisa. Porque essa questão do servir, do estar a serviço, é muito forte. E sempre se aprimorando. Então, como eu falei antes, né, esse rigor, essa vontade de estar sempre se moldando como uma argila, de uma forma que possa estar sempre melhor, lapidando suas características, as suas qualidades. Outra característica de virgem muito bonita é a humildade. A Stephanie tá falando que adora virgem. É claro, né, Stephanie? Você taurina, né? Se flui super bem com virgem. São signos de terra, né? Só que touro é mais fixo, é mais rígido. É, mas faz sentido, né? São signos que se conversam muito bem. Tem uma descrição em virgem. Virgem nunca tá, quer dizer, nunca é tempo demais, né? Não é nunca, mas virgem muitas das vezes prefere não tá sob os holofotes. Prefere estar ali nos bastidores, tá melhorando as coisas ali no cantinho, tá resolvendo, ajeitando. Então dá uma fugida, às vezes, desse palco, né, de estar ali com as atenções todas voltadas. É um signo discreto, né, que busca isso e que está sempre nos bastidores, buscando se melhorar e fazer as coisas de uma forma melhor. Tem uma inteligência muito clara no Virgem, né? Nos virginianos e, enfim, no signo de Virgem. E é uma inteligência que é conectada com detalhes, é uma inteligência observadora, é uma inteligência que é organizadora. Eu costumo falar que é uma inteligência do indexar, sabe? É aquela assim que cataloga as coisas. Vai colocando as coisas em caixinha. Isso aqui é disso, isso aqui é disso, isso aqui é disso. Às vezes isso pode parecer meio rigoroso, porque às vezes algumas caixinhas, alguns elementos, algumas emoções, elas não têm caixinha, né? Elas são fora da caixinha. Virgem fica tentando achar caixinha para tudo, porque é parte dessa metodologia. Mas que se você observar, essa indexação, ela é muito inteligente. Porque ela facilita, ela agiliza aquilo que eu falei antes, na busca de bons processos, né? Na busca de você facilitar e agilizar, às vezes, algumas coisas, alguns trabalhos, poupar trabalho, poupar energia. É que nem assim, tipo, virgem vai, bota um virginiano para organizar uma biblioteca. Vai estar tudo assim, em ordem alfabética, por autor, por editora, por data, por essa indexação, né? Um armário, tá tudo no degradê ali, as roupas, né? Porque é a forma de encontrar ordem dentro do caos. Essa habilidade de encontrar ordem dentro do caos. E tem uma coisa muito bonita de Virgem, que é uma capacidade de fazer uma ponte entre o céu e a terra. Lembrando que o signo oposto de Virgem é Peixes, que está muito conectado com esse campo do abstrato, do sutil, do intangível, né? E Virgem está lá, pé no chão. Então, Virgem tem essa capacidade de conseguir captar esse invisível, mas colocar na matéria, fazer aquilo acontecer na matéria. Tem mais gente falando aqui. A Fernanda tá falando que tem Virgem na 3 com Urano e Plutão. Olha que legal. Eu tenho Virgem na 2, olha só. Que é justo essa casa dos valores, né? Então, olha só que interessante. Virgem na 2 tem muito a ver com o meu valor. Ele tá ligado ao meu servir. E aí eu ser muito boa quando eu sirvo. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, porque a gente vai entendendo essas formas, né? Como nessas sutilezas o mapa vai manifestando um pouco do que a gente é. Virgem também tem uma habilidade de curar. Virgem, muitas vezes, é o signo das enfermeiras, dos médicos, dos cuidadores. A casa arquetípica de Virgem, digamos assim, no mapa, é a casa 6, porque ela fala de hábitos, de rotina
e da saúde, do cuidar. Virgem está muito conectado à saúde e ao cuidar. A saúde do corpo físico, mas também a saúde da alma, muitas vezes, né? Por que não? Então tem essa questão do gesto simples, do olhar atento. Virgem olha, enxerga, percebe, dá atenção aos detalhes, né? Não é aquela coisa que às vezes o pisciano, por exemplo, tá lá, não tá vendo no sutil, mas não tá vendo na matéria. Virgem é aquele assim, eu tô te vendo. Você emagreceu, você tá precisando, você tá com olheira, sabe? Virgem, ele tá te vendo nos detalhes, olhar atento, cuidadoso. E é um cuidar muitas vezes silencioso. É um cuidar que não tá num protagonismo de tipo, olha como eu cuido, olha como eu sou, como eu acolho. Não, o virgem ele tá ali cuidando quase dos bastidores, quase sem você perceber. A Carolina tá falando aqui que tem virgem na casa 4. Daí tem muito a ver com a bagagem que você recebe da sua ancestralidade, da sua família, na casa onde você nasceu, Carol. Percebe isso, né? Então, provavelmente você caiu numa casa que tinha esse cuidado, que tinha uma exigência muito grande. Provavelmente você foi muito cobrada na infância, né? De ser boa, de ser cuidadosa, de ser perfeccionista, né? De buscar essa perfeição, mas ao mesmo tempo você foi muito cuidada nesse campo desse olhar cuidadoso. Quem mais conta alguma coisa sobre virgem? A Isabela tá falando, desculpa, minha conexão também é instável. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Isabela. Não, eu me vi exatamente como você falou, né? E assim, os detalhes chamam a atenção. Às vezes eu vou ver uma coisa quebrada num negocinho que ninguém vê, ou uma sujeirinha, e aí fica me criticando, nossa, só olha o que está errado. Eu falei, não, mas é porque me chama a atenção, assim, realmente Sim, é sim. sem querer, faz parte de. Sabe aquela coisa que tem um quadro na parede, aí o virgem vai lá e dá um toquinho assim, aí fica alinhado a parada? É um olhar assim sensacional, porque percebe milímetros, né? É esse olhar para esses milímetros. A Sarasvati, que é, né, a artista maravilhosa que a gente conhece, super pintora, tem a lua em virgem. Isso fala muito sobre essa busca pelo autoaprimoramento, pela perfeição, pelo detalhe, pelo cuidado, né? Tem muito a ver com essa lua em virgem. E virgem, como é virgem emocionalmente, né? Falando da lua, a Mara tá falando que acha virgem generoso. Sim, é um signo muito generoso, porque tem muito desse impulso do estar a serviço, do te ajudar. Você precisa de alguma ajuda? Ó, como é que tá? Você tá precisando de um braço, de mão, de colocar as coisas na matéria? Vai lá e ajuda, né? Tá sempre muito se colocando a serviço. A Fernanda tá falando que são perfeccionistas no trabalho. Sim, são perfeccionistas e às vezes detalhistas e às vezes perfeccionistas com os outros. Isso entra um lado meio crítico, meio às vezes que pode parecer cri-cri, né, do virgem. É onde é a sombra de virgem, digamos assim. É ficar muito preso com minúcia e às vezes não olhar o todo, né? Isso é uma sombra de virgem. Não é que todo virginiano é assim, é o ponto onde virgem pode superar e iluminar nesse lugar de estar tá sempre dando o melhor de si, né? Então, falando de virgem, assim, dentro dos aspectos é, emocionais, virgem é um signo que tem um campo das emoções muito conectado com algo pão, pão, queijo, queijo. Sabe? Tipo, de uma forma muito prática. Não tem maquiagem, não tem mimimi, porque o lado oposto é exatamente o oposto de peixes, que tem um romantismo excessivo e que adora botar uma lente cor-de-rosa. Virgem não quer lente cor-de-rosa. Virgem quer ver o que é real. E assim, se for para me ama como eu sou, né? Então, isso vai ter a ver, Nicole, com a Vênus em Virgem, vai ter a ver com a Lua, Sarasvati, em Virgem, né? O seu emocional, ele quer ser muito verdadeiro, tá muito relacionada com a verdade, né? E com a essência pura das coisas. Não é para fantasiar, maquiar. Sabe aquela coisa? Vem meu menino vadio, mas vem sem fantasia.
né? Que eu não quero mentir para você. Então tem a ver com esse lugar do sem fantasia, mas o sem fantasia não é sem poesia, é sem ilusão. Vem com o que você tem de concreto e de real. E por isso mesmo, olha só, Virgem, o signo de Virgem está muito relacionado com a natureza. Que eu estou falando aqui do que é natural, do que é real, verdadeiro, né? Sem, sem maquiagem, sem artificialidades. E a natureza é assim. E por isso mesmo, Virgem está muito conectado com o aspecto da mãe natureza, da semeadura, de Gaia, né? Gaia é o planeta, das árvores, da terra, né? Dessa mãe que nos acolhe, que nos alimenta, que está a serviço da gente, né? Que é pura e natural, ela é verdadeira, ela é o que ela é, né? Com todo o seu equilíbrio e com toda a sua perfeição, né? Com toda a sua perfeição. E aí, quando a gente tem um movimento no signo de Virgem, a gente também está falando sobre movimentar aspectos relacionados à natureza, ao meio ambiente. Como é que a gente está em relação à natureza, hein, gente? A gente está meio mais ou menos, né? Meio. Não é que a gente está cuidando tanto da natureza. Virgem faz um chamado pra gente. Cuida da natureza. Cuida dos rios, cuida das águas, cuida das florestas. Isso é um chamado do signo de Virgem. E essa alunação, ela fala sobre isso. A gente está com a natureza pulsando aí. Desequilíbrios climáticos, muitas questões. Vai ter, se eu não me engano, vai ter uma grande conferência, né, internacional relacionada ao meio ambiente, para que acordos sejam estabelecidos, traçados, em relação a esse cuidado da gente do planeta. E é algo que a gente devia ficar muito atento. Nesse período, olha que curioso, né? No hemisfério sul, a gente está finalizando o inverno para entrar na primavera. No hemisfério norte, está finalizando o verão para entrar no outono. Então é um momento em que a natureza está chamando a atenção da gente, precisa mudar alguma coisa, né? A seca, o calor excessivo, a gente já começa um movimento de mudança em relação à própria natureza nesse final de estação, né? Então tudo isso tem a ver com o signo de Virgem. Signo de Virgem também vai ter a ver com a questão, exatamente por esse lado do estar a serviço de algo ou de alguém, e esse lado de acolher, abraçar e cuidar, mesmo que nos bastidores, está muito ligado ao arquétipo da mãe, né? Então, a gente vai ver muito de mãe nos aspectos virginianos. É aquela que está lá guarnecendo um outro ser, nutrindo, acolhendo, amando incondicionalmente, a serviço de outro ser sem pedir nada em troca, né? Só cuidando. Então, equinócio da primavera, Isabela pergunta aqui. O equinócio da primavera é no dia 22 de setembro, exatamente um dia depois do eclipse. A gente vai falar disso, vou falar dos eclipses, tá? Então, porque essa alunação, essa super lua nova, então passei aqui um tempinho descrevendo as questões relacionadas à Virgem. Porque se eu tenho Sol e Lua, os dois luminares juntos no signo de Virgem, eu tô com essas energias virginianas gerais, não é só para Isabela que é virginiana, mas elas estão nos atingindo a todos. Então a gente vai estar mais cuidadoso, a gente vai estar mais atento, mais perfeccionista, mais a serviço, né? Porque a gente está com essas energias disponíveis para gente. Só que essa alunação, ela tem algo de mágico. Ela tá abrindo aí uma alunação que vai ter 2 eclipses. Sim, o eclipse da Lua, que vai acontecer no dia 7 de setembro, na próxima lua cheia. Ou seja, a lua nova, ela é o começo de algo. O momento auge dessa lua nova é a lua cheia. É o momento de eclosão. Só que essa lua cheia vai ser eclipsada.
Ela vai passar por um eclipse. E depois eu vou ter um eclipse do Sol quando tiver a próxima lua nova, e a próxima lua nova também é em Virgem. Olha que curioso que é um mês que a gente tem duas luas novas em Virgem. A gente tem essa no grau zero e a gente vai ter outra no grau 29 de Virgem, no dia 21 de setembro, na véspera do equinócio de primavera. Estão me falando aqui que mais perfeccionista fica mais complicado, né? Pois é. Então, a gente tá com essas energias vibrando aí. Se eu tô falando de Lua e Sol no signo de Virgem, a gente sempre, para analisar o mapa, a primeira coisa que a gente faz, aí isso já é dica de astrólogo aqui, para quem também está querendo aprender um pouquinho mais. A gente precisa olhar para o mapa dessa lua, porque ele traz informações, ele conta uma historinha. Ele traz outras energias que estão disponíveis, ele abre, né, uma possibilidade astrológica para esses próximos 15 dias até a lua cheia. E aí, olhando para o mapa, eu preciso olhar para quem é o regente de Virgem. Agora, vamos lá com vocês. Quem é o regente de Virgem? Vamos ver quem sabe. Quiz. Quem é o regente de Virgem? Mercúrio. Muito bem, Camila. Bons alunos. Regente de Virgem é o Mercúrio, né? Que é exatamente, olha que curioso, né? É o planeta que fala da nossa inteligência, do nosso cognitivo, da forma como a gente interpreta o mundo. Lembra que eu falei da questão da inteligência virginiana? Que ela é uma inteligência organizacional, mapeadora, indexadora, né? É um dos signos mais inteligentes. Muito bem, Ana. Mercúrio. Então, o signo de Virgem é regido por Mercúrio. E onde está Mercúrio? Mercúrio acabou de passar por uma retrogradação, lembra? Acabou, há 2 semanas atrás ele saiu do movimento retrógrado, então ele ainda está passando por uma área de sombra dele. Não sei se vocês conseguem entender ou se isso é muito astrologuês. Vamos lá, vamos entender aqui. Se eu tenho o Mercúrio fazendo esse caminho aqui, quando ele ficou retrógrado, ele fez esse caminho e agora ele voltou a andar de volta. Então ele está passando pela terceira vez pelo mesmo caminho. Isso é que ele está na área de sombra. Ou seja, o que significa isso na prática? Significa que ele está revendo assuntos do signo onde ele está. Que é qual? Leão. Então, Mercúrio está em Leão. Leão fala da voz do coração, do que vibra e pulsa dentro da gente, né? Da nossa expressão criativa, da forma como a gente se manifesta integralmente para o mundo. E aí, depois, se passou por uma retrogradação, a gente tem um convite aí. O convite é a gente reconectar a nossa mente, Mercúrio, com o nosso coração, Leão. O que é verdadeiro para mim? Essa lua nova aciona isso, já que ela é em Virgem e o regente dela é Mercúrio, né? O que eu quero expressar? Mas não é expressar de qualquer jeito, não. É expressar de verdade, com o coração, com coragem. Coragem vem de coração, né? Isso tem tudo a ver com Leão. Né? O que eu quero expressar com coragem? O que eu abro o meu peito, rasgo o meu peito e grito para todo mundo, né? Peito aberto. Coragem. O que você tem aí para expressar que é seu? E que está relacionado com a sua forma de ver o mundo, sua inteligência cognitiva. Que ideias que eu quero nutrir, que eu quero liderar? Que ideias que eu quero plantar? Se eu estou falando de uma lua de plantio, palavras que carreguem ou verdade, energias que carreguem a minha verdade, a minha luz, o que é alinhado aqui, mente, Mercúrio, coração, Leão, com o meu fazer no mundo. Percebe como está tudo conectado? Essa lua nova, ela é um convite para a gente alinhar pensamentos, Mercúrio, palavras, Mercúrio também, sentimentos, coração e ação, Virgem. Então, é esse convite, tá aí pra gente, tá? Então, só para trazer aqui um aspecto muito importante dessa lua.
Tem um outro aspecto muito interessante, muito forte dessa lua nova. Ela tá lá no grau zero de Virgem. Urano, que lá em junho entrou em Gêmeos, está no grau 1 de Gêmeos. Virgem faz quadratura natural para Gêmeos. Grau zero é uma quadratura praticamente exata com grau 1. Então, tem uma quadratura da lua nova, Sol e Lua, com Urano em Gêmeos. Vamos entender quem é Urano? O que é Urano? Urano é o imprevisível. Ele é disruptivo, ele é revolucionário, ele dá umas guinadas, muda de rumo sem ligar seta. Urano faz um sacode na vida da gente. É o planeta da ruptura, do insight, da libertação, um planeta totalmente ligado com liberdade, ele fala da nossa liberdade. E ele em Gêmeos, ele vai cutucar padrões mentais. Começa a perceber a quadratura? Virgem gosta de padrão. O Urano quer romper padrão. Olha aí, ó. Choque, embate, né? Então, essa quadratura, ela pode trazer a gente para umas surpresas que tirem a gente do script, do esperado, da rotina, do que eu estava assim planejando. Virgem tem muito de uma questão relacionada a controle. Também a parte da sombra de Virgem, claro, se quer que tudo seja, né, organizadinho, eu quero controlar. Virgem tá ligado ao controle. Tá ligado a um hábito, a uma rotina, a uma coisa assertiva, certeira. Com essa quadratura, eu não se apega muito, sabe? Há coisas muito certinhas, organizadinhas, planejadinhas, porque pode vir surpresas aí. Por outro lado, esse Urano fazendo quadratura em Gêmeos, Gêmeos fala muito, Gêmeos também é outro planeta regido por Mercúrio e também fala muito sobre uma inteligência, mas uma inteligência comunicativa, de troca, de criatividade, né? De leveza. Então eu posso estar sujeito a insights muito maravilhosos com essa quadratura, né? Sol e Lua quadrando esse Urano aí, que podem vir ideias diferentes. Isso é o lado bom que a quadratura pode trazer pra gente. Coisas que eu não imaginava e de repente me vem, né, uma super ideia que eu não estava esperando. Agora, também pode apresentar, se os dois, se tanto Mercúrio, tanto Gêmeos é regido por Mercúrio, como Virgem é regido por Mercúrio, se os dois estão em quadratura, eu posso ter uma instabilidade em comunicações, ainda mais com Urano na jogada, né? Urano tende a trazer, às vezes, uns altos e baixos. Então, tem uma dica aqui, que é a gente aproveitar essa lua nova para a gente cultivar flexibilidade, leveza, para a gente tentar não ficar preso a uma fórmula, entender que as coisas elas podem ser diferentes, que as mudanças podem chegar. A gente apurar a nossa escuta, exatamente para que a gente possa perceber os sinais e a nossa intuição também. A gente deixar a nossa intuição mais ativa e mais apurada para que a gente não seja tão pego de surpresa, né? O Urano sacode a terra de Virgem. Então, é isso. A nossa rotina, a coisa ali certinha, ela pode virar um campo de possibilidades, de reinvenção e de novidades. Deu para sacar isso? Então, essa quadratura aí pode estar trazendo para gente algumas instabilidades aí. A gente está vendo, e aí instabilidades relacionadas à própria comunicação, né? A gente está vendo uma guerra nas comunicações por aí, né? É tal de fake news de um lado, aí um fala uma coisa, aí tem muita impulsividade também. Urano tem muito de impulsividade. Em Gêmeos tem aquela coisa que fala e quando você vê já era. Então tudo isso tá no campo. Então a gente precisa, é muito legal
a gente ficar atenta e ficar com a nossa intuição mais aguçada. Que mais que fala do Urano em Gêmeos, né? Urano em Gêmeos, ele estava falando quanto Urano é um planeta revolucionário. Se ele está em Gêmeos, eu estou falando da mente e da palavra. Então, a gente vai ter esse momento, todo esse período que Urano ficar em Gêmeos, e Urano vai ficar em Gêmeos de 2025, desse ano que ele entrou em junho, até 2032. Então tem tempo, tem 7 anos aí para a gente lidar com essas transformações que Urano tá trazendo. Vão ser transformações nas comunicações, nas redes sociais, a gente já está vendo isso acontecer. A inteligência artificial, período de grandes transformações. A nossa forma de aprender e de ensinar. Então a educação pode sofrer muitas modificações, mas também a forma da gente se comunicar, a forma da gente pensar, a forma da gente entender o mundo. Tudo isso, até 2032, vai mudar radicalmente. É assim, Stephanie. Nossa, isso mesmo. Então, a gente pode entender aqui, se eu estou falando de mente, né? Você percebe que Urano tem essa eletricidade? E é isso mesmo. Urano, ele dá choque. Ele dá guinadas. A gente vai estar com uma mente elétrica. Já estamos, né, gente? Já estamos. Quem que não tá aqui com um turbilhão de pensamentos acontecendo tudo ao mesmo tempo? Isso é bom porque a gente tá disponível para uma infinidade de ideias, nossas e do campo, né, do inconsciente coletivo e tudo isso. Mas também isso causa pra gente, às vezes, sobrecargas, burnouts. A gente está vendo muito disso por aí. Muitas pessoas com cansaço mental por excesso de informação. É o que está acontecendo e vai ficar ainda cada vez mais forte, né? Então tem uma fala que é assim: a revolução provavelmente será mental. Isso é o que o Urano em Gêmeos está dizendo pra gente, tá? Então isso tá super aí no nosso campo, tá no campo. E aí eu tô falei um pouquinho desse Urano em Gêmeos, né? Só para trazer um panorama para vocês. Mas por que que ele tá tão importante nesse período? Porque ele tá justamente em quadratura com essa Lua nova. Tá nesse mapa da Lua nova. Falando ainda de alguns outros aspectos do mapa, só para vocês, para trazer esse script, essa historinha que o mapa está contando, a gente tem nesse momento a Vênus nos últimos graus de Câncer, do signo de Câncer. Ela já está quase entrando em Leão. E aí, quando ela está quase entrando em Leão, ela já começa a fazer uma oposição para o Plutão. Plutão está em Aquário, lembra? Que entrou no ano passado? Está no grau 1 de Aquário. Ou 2, agora eu não lembro. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui para não falar besteira para vocês. Plutão está no grau 1 de Aquário, está retrógrado até nesse momento. Então, se Plutão está fazendo oposição a Vênus, é um encontro aí, planeta do amor, da beleza, a grande benéfica do zodíaco, num signo que fala de amor, que é Câncer, que fala de acolhimento, fazendo oposição a Plutão, que é aquele que desconstrói, né? A Vênus em Câncer, ela fala pra gente, ela tá lá no finalzinho de Câncer, mas ela ainda tá com a energia de Câncer, que fala pra gente sobre nutrição emocional, acolhimento, colinho, aconchego. E o Plutão, ele tá lá nas profundezas. Ele não quer saber. Ele tá revelando verdades ocultas das relações. Então, essa oposição, ela pode trazer pra gente uma dinâmica de controle, ciúme. Quem é quem aqui? Quem que manda, né? Medo de abandono. Emoções, às vezes, lá antigas que a gente engoliu. E agora é a hora delas virem à tona. Então, tudo isso está no campo também. E está no quadro desse mapa da Lua Nova. Então, é para a gente ficar ligado com isso, porque isso também pode ser um momento muito propício para a gente olhar para essas nossas tendências, né? E cuidar delas. Cuidar de curar, cuidar de trazer aí um amadurecimento emocional
né? Porque é como se fosse o amor, Vênus, encontrando a sombra. Aí, ou o amor dissolve a sombra, né? Ilumina essa sombra, ou afunda, ou a sombra engole esse lado do afeto. Então, é algo que é bom que a gente esteja aí olhando, né? Cuidando. Tudo isso nesse mapa, nesse céu da lua nova, né? Então, vamos pensar junto aqui. O que que a gente pode plantar nessa nova lua? É um momento, então, se essa lua nova é em Virgem, né? Virgem fala da questão de hábitos, fala desse cuidar. É um momento para a gente plantar, sabe o quê? Autocuidado. Para a gente cuidar da gente. Para a gente olhar para a nossa rotina e ver o que que eu posso mexer na minha rotina. Como é que eu posso aprimorar essa rotina para que eu possa ter mais saúde, para que eu possa ter mais qualidade de vida, mais bem-estar. Lembrando que eu tenho esse Urano em Gêmeos me deixando ativado. Descansa, sabe? Descansa, sai das redes sociais, sai da tela. É um chamado mesmo dessa lua nova pra gente. A gente se dá espaço de silêncio, espaço de escuta, de escrita, da gente com a gente mesmo, de pintura, né, Sarasvati? De poder dar vazão para nossa arte, para ficar quietinho, né? E dar espaço para isso. A gente fazer acordos com a gente. Um momento muito legal para a gente fazer acordos com a gente. De uma vida melhor, né? Criar compromissos com o nosso corpo físico. Como é que eu cuido do meu corpo físico? Como é que eu me alimento? Do que eu estou me nutrindo? É para a gente olhar mesmo para nossa alimentação nesse período. O que eu estou comendo? Né? A gente já ouviu falar disso? Você é o que você come? O que eu estou comendo? E o nosso corpo, terra, mãe terra. Entendendo que a terra também é nosso corpo planetário? Como é que eu estou cuidando desse corpo terra? Né? Quanto lixo que eu estou botando para dentro de mim, meu corpo físico, e eu estou botando para fora e distribuindo aí pela terra. Então é para olhar para isso também, a gente ter clareza sobre isso. Então são plantios para essa lua, né? Para a gente acionar. A gente ter intenções de verdade de mudanças que sejam sustentáveis em mim, nas minhas relações, para que as minhas relações não sejam tóxicas, né? Para que eu não intoxique o outro na cobrança, no controle, na regulação, no ciúme. Amar e ser livre, sabe? Amar e deixar o outro viver é isso, né? Então, criar mesmo essas intenções. E a gente aproveitar pra gente se organizar, limpar, simplificar, purificar. Momento muito bom para a meditação das rosas, gente. Garra na meditação das rosas, porque ela é de limpeza, ela é de purificação, né? A gente ter práticas diárias, isso é virgem. A meditação das rosas, ela é uma prática diária que honra o nosso espírito, que traz uma limpeza de corpo energético pra gente, né? Que parte sua que tá pedindo mais gentileza? Meditação das rosas, ela é uma forma maravilhosa da gente ser gentil com a gente, né? Da gente se amar. Então é a gente plantar, sabe o quê? Consciência. Cultivar a paciência. E a gente confiar nos milagres da vida. Nesses detalhes, na sutileza, na delicadeza, no servir, né? Servir com amor. Então, tudo isso para essa lua nova. Eu desejo que vocês plantem essas sementes. Deixo aqui instigo vocês a plantarem essas sementes maravilhosas. Vai ser durante a noite, então antes de dormir você pode fazer uma cartinha de intenções para essa alunação com aproveitando essas provocações que eu fiz, né? Sobre rotina, saúde, bem-estar, autocuidado, meditação, né? Soltar controles, soltar excessos de informação na nossa cabeça. Então deixo aqui esse convite. Mas eu queria falar, antes de fechar, vou falar rapidinho para também não me alongar muito, mas antes de fechar, eu queria falar sobre o que essa lua nova, que está no grau zero, está abrindo pela frente.
essa alunação eclipsada que vem por aí. O que a gente pode esperar desses eclipses, gente? A gente vai ter um eclipse da Lua em Peixes, são 2 eclipses. E eclipses são o quê? Momentos de transbordamento. São revelações. São momentos kármicos mesmo, né? São portais de cura, de transformação alquímicos, onde a gente pode mudar coisas, onde às vezes a gente recebe uns sacodes, é ativado, agitado, movido, né? Às vezes são culminações de coisas, mas a gente também pode ter um poder, uma capacidade de transformar muita coisa durante os eclipses. E aí, só falar um pouquinho sobre eles, né? O eclipse do dia 7 de setembro é um eclipse da Lua em Peixes. O Sol vai estar em Virgem, a Lua vai estar em Peixes. E aí, é um eclipse que vai falar pra gente ah, que tem uma coisa interessante. 7 de setembro, pensa, dentro da astrologia, 7 de setembro é o dia do aniversário do Brasil. Quem faz independência no dia 7 de setembro? O Brasil, né? É considerado pelos astrólogos o dia do nascimento, nascimento como nação, né? Então, tá, ó, eclipse cai, ó, em cima do sol do Brasil. Então, ele é um momento pessoal da gente pessoalmente falar de transformações e revoluções e ter esses sacodes, mas ele vai atingir muito a gente como coletivo aqui no Brasil, como brasileiros. Se o Sol tá em Virgem e a Lua tá em Peixes, e é a Lua em Peixes que vai ser eclipsada, a gente vai ter emoções profundas pedindo pra gente purificação. Então é um momento muito importante pra gente olhar pra dentro, sabe? Pode vir muita coisa. A gente pode estar com a nossa intuição muito aguçada e perceber, fazer downloads, receber informações do cosmos. Revelações que podem vir em sonhos. Quem tem acesso e pode pedir uma leitura da aura, recomendo nesse período, porque pode vir informação do plano sutil para você, de coisas que podem estar no seu campo que precisam ser transmutadas e mudadas. Então, um momento muito maravilhoso para a gente ler auras e receber leituras, fazer autoleitura também, quem pode, né? A gente está na escola da aura, então vamos usar as ferramentas que a gente tem, né? Um momento muito interessante. A gente pode viver momentos inesperados, lembrando que a alunação começa com a quadratura com Urano. Urano rompe, traz o inesperado. E o eclipse ele pode deflagrar, ele pode trazer à tona a finalização de alguns ciclos. Às vezes são ciclos coletivos, às vezes são ciclos pessoais. Então pode ser que você queira sair de um trabalho que você não está mais satisfeito, pode ser que você queira romper com uma relação que não está mais legal, ou mudar alguma coisa em hábitos seus de saúde, porque o sol está em virgem. Tipo, não tá legal desse jeito que eu tô fazendo, então vou romper, vou mudar aqui. Ou preciso mudar, às vezes chega uma notícia, ó, tem que mudar, tem que largar esse hábito ruim e é já, né? Uma pressão alta, um colesterol, algo assim que você deflagre. É um período para olhar para a saúde, viu? Pra gente estar atento como é que tá o nosso corpo, como é que nosso corpo tá manifestando e respondendo a esses estímulos. E também é um momento, porque Virgem fala muito do que é real, lembra? Eu tava falando sobre isso. E Peixes, às vezes, é dado a umas fantasias, a adorar a pílula, a olhar com lente cor-de-rosa. Então, é um momento muito importante para a gente ativar o nosso discernimento, para a gente olhar para o que é verdadeiro, tentar fazer essa divisão do que é verdadeiro mesmo e o que é ilusão. É um momento que a gente pode, inclusive, ser levado a isso, né? Pode ser levado por situações e coisas que aconteçam e que você tenha que chegar à conclusão mesmo. Ah, isso aqui era uma grande ilusão, caí nessa. Que pena, né? Era um golpe ou era uma coisa que estava fantasiada, mascarada, né? Oculta. O eclipse, os eclipses em geral, têm uma tendência a trazer à tona o que estava oculto, que estava guardado, que estava, né, meio mascarado. Então, com o Sol em Virgem e a Lua em Peixes, mais ainda.
Então é sobre isso. É um momento muito bom para a gente dissolver, peixes dissolve, peixes deixa aí, né? Então tristezas, mágoas, rancores, é um momento para perdoar, sabe? Para abrir portal de cura espiritual. Então aproveita esse momento para isso, para a gente pode se sentir emocionalmente vulnerável, talvez, mas a gente tem a força da matéria prática de Virgem para ajudar a gente. Então, a gente se conectar com o pé no chão, a firmeza virginiana, né? Para a gente conseguir atravessar esse momento. Sobre o Brasil, né? Entendendo que o eclipse cai no sol do Brasil. É muito bom a gente ficar ligado porque tem possibilidades de escândalos. A gente tá vendo isso, né, gente? Já tá o tempo todo aí aparecendo. Escândalos, revelações, purgações. Então, aquelas coisas, aquelas histórias. Mas pode ser um ponto de virada. Então, isso pode ser muito benéfico para uma conscientização mesmo da gente como nação. Então, esse é o eclipse da Lua em Peixes do dia 7 de setembro. Anotaram, né? Anotaram as dicas. Eu vou voltar a falar sobre isso. Vou abrir uma roda só para o eclipse. Isso é só o spoiler. E o 21 de setembro a gente tem um outro eclipse, é um eclipse solar. Quando a gente tem Sol e Lua conjuntos. É na segunda lua nova de Virgem. Vai ser um recomeço para todo mundo. É um momento para a gente olhar para o corpo, para a saúde, para o trabalho, para a rotina, para como a gente se organiza. Todas as questões virginianas é hora da gente limpar, curar, trazer à tona. É um ciclo que se inicia, né? É um chamado mesmo pra gente olhar pra gente como corpo, né? Como corpo físico e corpo planeta. Então é um momento também de plantio de semente, porque sempre que é lua nova é um plantio de semente, mas essas sementes elas só vão germinar se elas estiverem conectadas com a verdade. Então também, de novo, é o momento para a gente estar conectado a um propósito maior, a questões que são profundas e verdadeiras, sabe? Que não são fake news, mentiras, futilidades, coisas que nos convenceram, né? É para a gente olhar para a nossa essência. E é um momento de curas muito importantes, né? Da forma como a gente se cuida e como a gente cuida do outro. Então pode ter muita coisa vindo à tona aí em relação a isso. A pergunta para esse próximo eclipse, do dia 21, é: como eu posso servir melhor, né? De forma mais eficiente, amorosa. Como é que eu posso fazer da minha rotina minha prática de espiritualidade? Isso é uma pergunta lindíssima, né? Então, tudo isso, gente, é sobre esses dois eclipses. Então, a gente está vivendo aí uma lunação, esse começo, esse hoje, né? Entre hoje e amanhã, né? Dia 23 de setembro. Uma lunação de limpeza profunda, uma lunação da gente fazer uma desprogramação mental, da gente se livrar de crenças limitantes, de padrões, e a gente aproveitar esse momento para a gente reorientar essa bússola interna, né? Virgem dá pra gente as ferramentas necessárias, essa inteligência, né? Essa inteligência de orientação. Os eclipses vão ajudar, gente, vão fazer o resto. Os eclipses vão estar aí para limpar o que tiver que ser limpo. Então a gente agora tem um momento em que a gente pode limpar com consciência, ou depois a gente leva uns sacodes, leva um caixote, rola na areia e sai assim, notaram a placa do caminhão que me atropelou, né? Porque eclipse é assim. Mas a gente pode fazer isso com mais consciência e sem susto, né? Então vamos aproveitar essa lua nova. Tá bom? É isso, minha gente. Quero abrir para perguntas, se alguém quiser. Tem perguntas aqui. A Nicole tá falando que sente como se a intuição já estivesse dizendo tudo isso que tá vindo. É isso mesmo, Nicole. A gente, nada, tudo que vai acontecer aí pra frente, no 7 de setembro, no 21 de setembro, já tá se constelando. Já tá começando a vibrar na gente. Por isso que tem tanta gente com uma coisa assim no peito, uma certa ansiedade. Eu conheço um monte
de gente que está sentindo isso. Vocês estão? Alguém de vocês está? Sentindo assim uma taquicardiazinha, uma certa ansiedade, uma angústia? Parece que vai acontecer uma coisa? A Júlia tá também. Pois é. Então, é isso. Já são os sintomas aí do eclipse. Se alguém aqui também do Instagram tiver alguma pergunta, quiser falar. A Camila falou que estava meio depressiva e vários amigos. Pois é, essa depressão tem a ver um pouco com isso. Nicole, você quer fazer uma pergunta? Quer abrir o microfone para falar? Pode falar. Boa noite, gente. Então, sabe o que que eu sinto? Fora essa ansiedade, né, que às vezes grita, assim, eu nem sei o que está acontecendo, mas estou ansiosa, é uma sensação de coisa nova. Sabe quando você sente no ar um cheirinho, assim, parece que, oh, nossa, o que será que está acontecendo? É Isso. como se eu tivesse marcado uma viagem importante e estivesse feliz, assim. E fico nessa expectativa, mas não sei, não tem nada, assim. Você tá sentindo que tem algo novo chegando, né? É esse Uhum, novo. sim. Porque o eclipse ele faz isso, né? Ele depura os processos para que o novo possa chegar. Então tem muita coisa nova assim se constelando e chegando pra gente, né? E aí que a gente esteja preparado e que a gente possa plantar essas sementes do novo, né? Acolhendo com amor e com gentileza, generosidade, com gratidão também. O momento da gente se conectar muito com a gratidão, sabe? Também. Obrigada pela sua pergunta, Nick. Pela sua partilha, na verdade. Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Espero que tenha ajudado, que esteja ajudando aí esse encontro, esse tempo junto. Eu vou fazer de novo um encontro para falar dos eclipses quando eles chegarem, porque já estão aí quase pertinho, né? E Isabela vai estar por aqui, né, Isabela? Nesse tempo. Nossa, eu estou muito feliz. Eu estou sentindo isso que a Nick falou. Estou um pouquinho assim ansiosa nesse sentido, mas uma ansiedade boa. Mas assim, vai ser muito especial passar meu aniversário aí com vocês. Estou muito mobilizada com isso, assim. Vai sim, vai sim. Tô Então, feliz que você vem também. Ok, então é isso. Então que a gente se abra para o novo, né? Abra o peito, peito aberto, coragem, essa coragem do Mercúrio em Leão. Vamos estar com o peito aberto e recebendo esse novo de braços abertos e com a mais alta vibração. Garra na meditação das rosas e a gente vai junto. Tá bom, gente? Obrigada pela presença até tarde aqui. Foi maravilhoso para mim também, Soraya. Obrigada. Obrigada, gente, do Instagram. Muito obrigada. Vai ficar gravado. Depois, se vocês quiserem, vocês podem passar o link para os amigos. Beijo grande, gente, e boa noite para todo mundo. Obrigada.